E a gente volta a falar sobre a assinatura do plano de contingência que aconteceu agora há pouco pelo presidente Lula. Acompanhamos direto de Brasília, né? Esse plano é uma resposta ao tarifaço de Donald Trump e prevê uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas afetadas. Prevê também aumento de compras governamentais, adiamento de impostos e a reforma do Fundo de Garantia à Exportação. E a gente vai repercutir, né, tudo isso, as medidas do plano, as percepções com o César Bergo, que é economista, sociólogo, professor de mercado financeiro da UNB. Tudo bem, professor? Boa tarde, bem-vindo ao Money Times. É um prazer estar com vocês aí hoje, estou à disposição. Professor, Felipe Machado, nosso analista, vai participar da conversa também. E eu quero começar ouvindo o senhor justamente com uma avaliação assim, geral, né? O senhor ficou satisfeito com os itens desse plano? Sentiu falta de alguma coisa? Qual que é a sua percepção, professor? Olha, o plano em si é positivo, porque já aguardávamos isso há alguns dias, demorou um pouco, mas não tenha dúvida de que é bastante abrangente, sobretudo na questão do crédito. E também o destino desses créditos, que é para pequena e média empresa, porque são os mais afetados. Então, do ponto de vista também dos impostos, vai haver uma dispensa para efeito de pagamento de impostos, ou seja, uma postergação, né, vamos dizer assim, e também com relação a compras também no mercado interno desses produtos. Do ponto de vista de volume, é um valor considerável, em termos de 30 bilhões, então, isso pode, de fato, ajudar essas empresas. Agora, o importante, na minha avaliação, é que tem que ser cirúrgico, porque existe uma necessidade, obviamente, mas também existem empresários que podem aproveitar desse momento para buscar crédito e não é necessário. Então, eu acho que o mais importante é que o empresário que necessite avalie realmente, porque vai ter que pagar esse empréstimo, né? Mesmo com taxas subsidiadas. Agora, não tenha dúvida de que é necessário, sim, para que possa vencer essa crise momentânea. Certo. Felipe, sua pergunta, professor César. Tudo bem, professor? Boa tarde. Professor, em relação ao presidente Lula, em relação a esse valor, 30 bilhões, o senhor falou bem, um valor positivo. A gente tinha já antes dessa questão do tarifaço uma preocupação com as contas do governo, com a questão fiscal e tudo mais. Esse pacote, ele interfere em alguma coisa nisso? Quer dizer, ele deixa esse dinheiro no Brasil, ele ajuda os exportadores, ele pode ter um impacto fiscal negativo ou ele vai ser positivo de uma maneira geral, porque, de certa forma, vai ajudar os setores brasileiros a trazerem mais dinheiro para o Brasil? Boa tarde, Felipe. Realmente é muito importante essa sua pergunta. Nós já tivemos uma certa experiência com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que nós tivemos que, de fato, despender recursos lá para fazer frente àqueles eventos climáticos negativos. E não é muito diferente agora. Ou seja, existe um impacto, sim, no orçamento, sobretudo de recursos que vão ser utilizados para o seguro, que está previsto, também para a correção do crédito. Isso é importante. Agora, no primeiro momento, me parece que esse volume é um volume a ser considerado e, em função dos aspectos envolvendo as contas públicas, tem que ser acompanhado bem de perto. Existe um certo risco, sim, mas é um risco que pode ser visto que esses créditos serão pagos um dia, né? Então, essa medida provisória do governo, dependendo da aprovação lá no Congresso, nós temos que também pode ser valores que pode ser fora do orçamento. O governo pode conseguir recursos nesse sentido. Agora, não resta dúvida de que trata-se de um fato emergencial e que ser tratado dessa forma. Portanto, eu acho que entra também do outro lado o fator positivo. Tem o fator negativo aí com relação às contas públicas, mas positivo no tocante de que isso pode gerar um crescimento na economia e pode gerar, inclusive, maior arrecadação de impostos também, como vimos lá no Rio Grande do Sul, viu, Felipe? E professor César, quando a gente fala, né, de um plano emergencial, o ideal é que a gente esteja calculando uma coisa que dure por quanto tempo? Porque, de fato, a gente não sabe, né, as negociações, elas continuam ali pelas vias diplomáticas, vias setoriais, etc., mas a gente não sabe, né, se isso vai ter alguma solução, alguma coisa ou não. Então, assim, até quando que dá para segurar isso com esse caráter emergencial e quando que passaria a preocupar e afetar, de fato, a economia aqui no Brasil? O importante é que a gente, muitas das decisões de exportação já foram tomadas em função até do anúncio de 50%. Outro aspecto importante é que 694 produtos ficaram de fora, ou seja, as grandes corporações, de alguma forma, contornaram o problema
E assim fica restando o médio e o pequeno produtor. Esse sim precisa de ajuda. São produtos bastante tipo mel, pescado, que precisam de realmente um tratamento especial. Há uma expectativa de que esses produtos possam ser utilizados também internamente, seja na merenda escolar, em termos de programas públicos. Mas isso é importante. Agora, o mais importante é descobrir mercados para esses produtos. Geralmente, vai demorar em torno de 6 meses para você ter um equilíbrio ou um pouquinho mais. Mas esse segundo semestre vai ser fundamental para encaminhar essas decisões como forma de equalizar, sobretudo, o pequeno e o médio produtor, o setor de calçados, o setor têxtil, que tem impactos também no agronegócio, em função do algodão, do couro. Ou seja, não temos que demorar muito. Essa ajuda já está chegando um pouco tarde. Espero que o Congresso aprove as medidas e discuta, mas não tenha dúvida de que existe uma necessidade do pequeno e médio produtor, sobretudo também de um auxílio técnico. É importante o SEBRAE, a Apex agir junto a esses produtores e fornecedores, e é fundamental também essa proposta do drawback aí, porque tem empresas dependendo de importação para exportar e muitas delas têm questão de capital de giro que precisa ter, senão realmente acaba até comprometendo o próprio negócio. Exatamente. Felipe, mais uma sua. Legal. Professor, em relação à relação do Brasil com China, Índia, o que o senhor acha? Com a China a gente já tem uma relação forte já faz algum tempo, mas com a Índia, por exemplo, é uma coisa um pouco mais nova e eu acho que tem um potencial muito grande entre esses dois países. De certa forma, esse tarifaço pode ter um impacto, se é que a gente pode chamar de positivo, de ter acelerado o estreitamento das relações entre Brasil e Índia, por exemplo? Olha, Felipe, já havia uma negociação, inclusive para fechar acordo entre Mercosul e União Europeia, que é importante também, mas não tenha dúvida que essa novidade com relação à Índia, essa aproximação, é fundamental. Existia realmente um trabalho, e hoje já mostra isso, que a China é a nossa principal em transações comerciais, né? As exportações e importações. Agora, a Índia, ela tem um mercado enorme e também já é grande a relação entre Brasil e Índia, sobretudo na área de fertilizantes, de medicamentos, e pode melhorar ainda no sentido da tecnologia, porque a Índia é muito avançada nessa área de tecnologia. Então, pode sim avançar. Eu acredito também com outros países, como a África do Sul, a própria Rússia, né, pode realmente, de alguma forma, contribuir para amenizar um pouco. Agora, não tenha dúvida que nós precisamos mais dos Estados Unidos do que dos Estados Unidos da gente. Então, o ideal seria que o Brasil negociasse, evitasse temas que possam causar maior impacto e aumentar a temperatura na negociação e tentar, de alguma forma, buscar um acordo com os Estados Unidos, porque não temos como, nesse momento, falar que o Brasil não vai ter nenhum prejuízo em função da questão americana. E, bom, professor, o senhor como economista, sociólogo, o professor sumiu, estava aqui. Será que ele está ouvindo ainda, gente? Vamos ver se caiu o sinal como um todo. Desapareceu, caiu. Ah, que pena, eu já ia caminhar para a minha última pergunta, né? Mas falamos aqui com o César Bergo, economista, sociólogo e professor da UNB. E a gente chega agora na discussão de anistia, porque toda essa articulação que está sendo feita e que é admitida pelo filho de Bolsonaro e por aliados nos Estados Unidos, tem como contrapartida pressionar para conseguir a aprovação da anistia. Como é que o senhor vê, doutor Bruno, a anistia é constitucional, vai ser amparada, está amparada pela Constituição ou vai ser questionada, pode ter a constitucionalidade questionada no Supremo e derrubada, enfim, pelo Supremo? Eu acho que certamente ela vai ser questionada, certamente ela vai ser derrubada, inclusive pela forma como está sendo feita, de uma forma chantagística, de uma forma que um governo estrangeiro hoje em dia impõe sanções ao Brasil, ao Estado brasileiro e a altos integrantes da administração, da Justiça do Brasil, para se forçar uma lei de anistia. Uma lei de anistia em relação a crimes que sequer foram julgados ainda. Uma lei de anistia, inclusive eu escrevi um artigo sobre o que é o PL da anistia, e não é um PL, são vários PLs, com várias coisas absurdas, com várias coisas ali notoriamente inconstitucionais.
Você tem desde alterações dos crimes contra o Estado Democrático de Direito até uma exoneração de atos do passado, do presente e do futuro, que é quase como uma carta branca para se tentar um golpe de Estado de novo. Então, em nenhum Estado Democrático de Direito isso pode parar de pé. Em nenhuma Constituição isso pode parar de pé. E, obviamente, ia ser questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso ia ser só mais uma forma de desgaste institucional. Para a gente finalizar, doutor Matheus. Olha, eu não vejo como inconstitucional ab início. O que acontece? O Congresso Nacional tem a prerrogativa de aprovar a anistia. E a questão que vai ser discutida aí é uma questão chamada de teoria dos fundamentos determinantes. O que acontece? A depender de como o Congresso fundamentar ou não essa lei de anistia, ela pode ser anulada, ela pode ser decretada inconstitucional. Mas, a meu ver, em princípio, não. Até porque a ideia de anistia é você esquecer crimes do passado para que possa seguir. Realmente, essa questão que o Bruno coloca de anistiar crimes futuros não existe. Tem que ser crimes passados, mas ele é anistiado para quê? Para que o ordenamento possa continuar e a sociedade possa continuar depois de um fato relevante. Então, a meu ver, não é inconstitucional em princípio, mas os legisladores têm que tomar cuidado para não fundamentarem no Bolsonaro ou de forma equivocada isso e daí depois acabar sendo decretada uma inconstitucionalidade dessa norma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que se decidir ser candidato em 2026 será reeleito e afirmou que quanto mais adversários nas eleições, melhor. O petista declarou ainda que não haveria problema caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidisse fazer campanha para um eventual candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula afirmou nunca ter se preocupado com o comportamento eleitoral do empresariado, porque é uma questão de pele em relação a ele. Disse que trata os empresários com respeito porque eles são também responsáveis pelo desempenho da economia. O petista, no entanto, disse que os empresários o criticam pelas políticas de inclusão social. Questionado sobre se avalia que Trump tem a intenção de interferir nas eleições presidenciais do Brasil em 2026, Lula disse que o norte-americano pode subir em palanque de aliados de Bolsonaro, que não haverá problema. Criticou o ex-presidente e disse que ele não soube perder em 2022. Essas informações são do Poder 360. Olha, obrigado, João. Lula está ainda surfando na questão do tarifaço, ok? Ele ainda está surfando na questão do tarifaço porque a esquerda, usando de 3 bilhões e meio de reais da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que tem status de ministério e é comandada pelo Sidônio, usou bem. Mas veja, é momentâneo. Não vai achar que vai durar a vida toda, porque o que Lula e Haddad Alckmin, né, estão fazendo com o Brasil é destruir o Brasil. Só que neste momento tem ali um lourozinho de uma vitória, mas veja, isso tudo muito efêmero, vai passar rapidamente. Não vejo condição de se sustentar o que Lula está fazendo, né, ou aproveitando das pesquisas. Então, amigo, essa história de se eu sair eu ganho, é hoje. Amanhã, amigo, com o Brasil destruído, com os desempregados que virão, né, com todas as consequências que a gente já sabe em função do tarifaço, é só uma questão, né, de tempo para Lula derreter. Mas tem um ponto aí. O Lula, preso no dia 7 de abril de 2018, condenado em 3 instâncias, o cara do triplex, o cara do sítio, esse Lula, descondenado, um ex-presidiário, esse Lula voltou para a cena do crime para disputar uma eleição, porque só ele poderia aparecer em pesquisas pau a pau com Bolsonaro, ganhando do Bolsonaro, só ele, ninguém mais. Não havia. Ciro Gomes? Para. Geraldo Alckmin? Para. Quem poderia disputar com o presidente Bolsonaro, né, a eleição de 2022 e encontrar justificativa no nome e na popularidade para vencer? Quem? Me diz, quem? Lula. Então fizeram, né, dessa forma, conduziram dessa forma, soltando, né, o descondenado, o ex-presidiário, para que ele pudesse disputar a eleição. Até aí, tudo bem? Óbvio que não, porque a situação piora. E piora como essa situação piora? A situação piora a partir do momento que nós estamos descobrindo ainda, em especial via Mike Pence, a interferência dos Estados Unidos, com muito dinheiro aqui, comprando jornalistas safados para interferir no processo eleitoral de 2022.
Eduardo Tagliaferro, que daria entrevista para mim hoje, e a gente deve atrasar essa entrevista, né, para amanhã ou depois, disse aqui, em entrevista ao Oliveira, o seguinte: Pittori, não acredito na interferência, na fraude nas urnas, mas sim em todo o processo. Fala do Tagliaferro aqui. A interferência em todo o processo resultou na vitória do Lula. Então, esse Lula que aí está, ganharia a eleição ano que vem? Nos mesmos moldes? Com toda a interferência? Com o presidente Bolsonaro preso, perseguido, condenado, inelegível, com as redes sociais censurando a direita? Ganharia, óbvio que ganharia. Então, Lula está errado nessa afirmação? Do ponto de vista da popularidade por conta do tarifaço, isso é momentâneo. Agora, do ponto de vista da história, da interferência que sofremos da eleição em 22, ganharia sim. Ele ganharia sim. Mesmo porque ele jamais ganharia em 2022. Ele ganhou por conta da interferência. Desculpa, o Lewandowski não vai gostar do que eu vou dizer agora. Lula é um bandido. Lula é um bandido. É um descondenado, é um ex-presidiário. Todo mundo sabe o que ele fez. Está aí o dinheiro devolvido por conta da Lava Jato. Todo mundo sabe. O Brasil, em 2018, elegeu Bolsonaro porque quis dar adeus ao PT e à corrupção. Você acha mesmo que Lula voltaria em 22 assim? Voltou por conta da interferência. E como o Tagliaferro disse, pode nem ter sido nas urnas. É a interferência no processo. Então, veja, se tudo acontecer do mesmo jeito, Lula está certo. Ele vai ser eleito de novo, Bogo. Eu vou pedir para o Edson colocar uma imagem da cédula de votação na Venezuela, Pittori. O João comentou essa matéria. Dá uma olhada lá. Tem, acho que... Para quem está acompanhando só no rádio, tem acho que 22 quadradinhos na cédula de votação. É oficial, não é meme não, tá? Desses 22, quase metade com o rosto do Maduro. A votação online dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja posse será no próximo dia 29 de setembro. E foram eleitos, com 10 votos, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Edson Fachin. E, na votação que é em separado para presidente, foi eleito como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. Na votação para presidente, o ministro Alexandre teve um voto e na votação para vice-presidente, o ministro Nunes Marques também teve um voto. Para que não haja intrigas, há uma praxe no tribunal de que o próprio candidato não vota em si próprio e por esta razão é que a eleição é por 10 votos a 1 em cada um desses casos. Eu queria cumprimentar muito afetuosamente o ministro Luiz Edson Fachin por esta eleição. Considero pessoalmente e institucionalmente que é uma sorte do país poder, nesta conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Vossa Excelência conduzindo o tribunal. Portanto, receba com muita alegria o meu abraço pessoal e penso que o de todos os colegas pela eleição, lhe desejando que seja muito feliz e abençoado nos próximos 2 anos. É duro, mas é bom. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, aos eminentes pares, a ministra Carmen Lúcia, a confiança que é depositada em mim e no ministro Alexandre de Moraes. Reitero aqui, perante esse colegiado, a honra de integrar esta corte e a eleição, como sabemos aqui, tem um efeito simbólico, é como uma corrida de revezamento, o bastão agora chegou aqui e recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir. E, portanto, presidente, agradeço a condução de Vossa Excelência, agradeço ao mesmo tempo todo o trabalho, o zelo e a sensibilidade que Vossa Excelência tem dedicado a esse tribunal. Nós continuaremos
buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre aberto ao diálogo. Muito obrigado, presidente e eminentes pares. Presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Também, presidente, em rápidas palavras, agradecer a confiança, a solidariedade de todos os colegas, a colega ministra Carmen, e expressar, presidente, minha grande honra e minha grande alegria de novamente poder ser vice-presidente do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhamos juntos no Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, presidente. Opa, você por aqui. Vergonha mundial. Relatório dos Estados Unidos denuncia Moraes, Lula, a censura e os abusos do Brasil e acusa Lula e Alexandre de Moraes de violarem os direitos humanos dos brasileiros. Mas então, o que tem de novidade nisso aí? Gente, eu fiquei abismado, porque esse relatório é do Departamento de Estado americano e ele é inédito ao apontar as violações gravíssimas de direitos humanos do Brasil praticadas pelos nossos líderes políticos e tem todo o peso ainda do carimbo dos Estados Unidos. Isso ainda por cima deve escalar ainda mais a crise entre Brasil e Estados Unidos e deve aumentar a pressão sobre Alexandre de Moraes e sobre o STF. Por isso, nesse nosso encontro com justiça, eu quero falar para você sobre esse relatório e eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, o que foi que disse o relatório do governo americano que detonou Lula, Moraes, o STF por violações graves dos direitos humanos. E segundo, eu vou te mostrar dois vídeos inacreditáveis sobre como a Globo News falou sobre esse relatório de uma forma negacionista. E isso vai deixar você absolutamente indignado. Bora então ver o que esse relatório disse sobre o Brasil com essa matéria aqui da Gazeta do Povo. Relatório dos Estados Unidos aponta declínio dos direitos humanos no Brasil e cita Lula e Moraes. Vamos ver aqui umas aspas do que disse o relatório. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para quê? Minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social em resposta a um caso de assédio, afirmou o Departamento de Estado americano no texto. Mas, gente, olha o que disse o relatório, vai ficando mais grave. O governo minou o debate democrático. Podia parar aí. O governo minou o debate democrático, isso é um pilar da democracia, ao restringir o acesso ao conteúdo online considerado como ameaça à democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele está dizendo aqui que além de minar a democracia, minar o debate democrático, a liberdade de expressão, teve uma atuação partidária da Suprema Corte, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos secretos, nada democráticos, sem as garantias do devido processo legal, foi o que disse aí o relatório americano. Me respondem nos comentários, pessoal. Tem alguma mentira aqui nesse relatório? Tem alguma mentira nessas críticas que a gente acabou de ler? Não tem, né? Isso aqui é algo pacífico, é unânime, é fático, todo mundo sabe o que aconteceu. Não é uma opinião do governo americano. Pois bem, agora senta na sua cadeira e assiste aqui comigo a como a Globo News noticiou esse relatório que é de arrepiar os cabelos. Todos os fatos apresentados no relatório são do ponto de vista do governo americano. Embora traga ali alguns números, algumas estatísticas, é importante a gente lembrar que tudo que a gente está falando é do ponto de vista do governo americano. E, no caso, está bastante mal informado, né? Porque o relatório tem uma série de erros. Candice, muito obrigada pelas informações. Guga, quando fala sobre tortura, prisão arbitrária, não existe isso, né? O que existe é sem acusação. Tegério fez acusação de mais de 1.000 pessoas sem defesa. Que? Opa, como que é, Júlia? E o Felipe Martins, que ficou preso 6 meses sem acusação? Não tem ninguém que ficou preso sem acusação? Você está errada. E o Mauro Cid, que ficou 4 meses preso sem acusação? E a Débora Rodrigues, que ficou presa mais de 1 ano sem acusação? E o Silvinei Vasquez, que ficou preso mais de 1 ano sem acusação? E os vários moradores de rua presos por Moraes, que ficaram presos por períodos que vão de 11 meses a mais de 1 ano sem acusação? E o caso do jornalista, que ficou preso 1 ano sem acusação? Ah, me poupa! Existem vários outros casos, dezenas. É só pesquisar, é só apurar. Tá aí para quem quiser ver. Parece que quem errou não foi o relatório americano, não. É realmente indignante ver a imprensa mentindo, distorcendo informações assim na cara dura para defender Moraes e o Supremo Tribunal Federal. É revoltante. Vamos continuar aqui para ver essa história por completo.
isso até é um ataque à Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi colocada à disposição de cada uma das pessoas que foi acusada de invasão dos poderes no 8 de janeiro. Fez um trabalho importante do ponto de vista de Estado, porque qualquer pessoa tem direito à defesa. Quem não pôde pagar um advogado na lei brasileira teve direito a um defensor público. Então não existe isso. Você pode até criticar determinada medida, se a medida foi além do que deveria. Agora, que as instituições estão funcionando, que o judiciário está funcionando, que a acusação que vem da Procuradoria está funcionando, a investigação da PF está funcionando, que há separação entre os poderes, isso é um fato no Brasil. Talvez seja diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio lá, porque o Brasil se tornou um paradigma na resposta, diferentemente do que aconteceu aí nos Estados Unidos. Gente, que surreal. Coloca aí pra mim nos comentários o que você achou desse comentário dela, o que você achou desse vídeo aí absolutamente surreal. Esse restante aqui, gente, que ela fez só pode ser uma piada. Eu não quero nem comentar isso aí. As instituições estão funcionando então? A polícia está funcionando, a PGR está funcionando, o judiciário está funcionando. Nós temos separação de poderes no Brasil? Temos separação de poderes? Com o poder controlando o outro? O Senado está exercendo adequadamente sua função diante do que o Supremo está fazendo? Ah, não, é piada, né, gente? Só pode ser piada. Deixa pra lá, porque se eu for ter que rebater isso aqui, eu acho que eu vou coringar, porque não é possível. Mas você achou ruim? Calma. Respira fundo, continua sentado, que piora, e olha esse outro vídeo aqui da Globo News. Você tem uma realidade paralela nesse relatório, é importante dizer isso. Isso é bem explorado por todos aqui. Você tem realidade de alguns países em que há seríssimas violações aos direitos humanos. A gente pode citar o caso de El Salvador, pode citar o caso da Rússia, pode citar o caso... E por aí vai, a Arábia Saudita foi citada aqui, o Lins estava colocando esses países. E aí você vem e ataca o Brasil. E ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte. Na democracia consolidada. Aqui não existe censura, a gente está falando aqui, imprensa livre. Não tem censura? A ministros do Supremo Tribunal Federal, tem críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então isso não está impedido, o debate não está contaminado no Brasil. Então se criou uma realidade paralela. Agora isso vai ao encontro, não dá para afirmar que foi municiado, mas vai ao encontro do que tem falado nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do Paulo Figueiredo. E vai ao encontro do discurso bolsonarista aqui no Brasil. Porque, justamente, fala de censura, que está sendo, tem coação do debate no Brasil, que existe todo um movimento para sufocar a democracia brasileira. Então, existe uma realidade paralela. Porque, na prática, de fato, se tentou um golpe de Estado no Brasil. E foi muito grave, todo mundo viu. E agora se tenta dar uma nova versão. E aí, chancelado pelo governo americano do Trump. Eu digo assim, se fosse, de fato, não deixa de ser muito ruim isso, porque é um governo que está querendo interferir. Vou parar, gente, eu não consigo ver mais. Como é que é isso? Não tem censura? Não tem censura? Ah, teve o golpe de Estado, isso me lembra o artigo da Meryl Brady dessa semana do Wall Street Journal, em que ela disse, teve sim golpe de Estado no Brasil, mas foi do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está dando um golpe no Brasil, foi o que disse o Wall Street Journal. Não tem censura, e as mais de 100 contas censuradas, e a censura prévia Felipe Martins, Bolsonaro, e a regulação das redes sociais, e o banimento do X do Brasil. Ah, realidade paralela, é sério isso? Realidade paralela, o que existe é uma realidade paralela aí na redação da Globo News. Negacionismo. E essa emissora que demitiu Daniela Lima porque quer dar uma guinada para a direita. É mais uma piada, né? Olha, se você, como eu, se interessa não só pelo aspecto político de tudo isso que a gente está vivendo, que já é assustador, mas também você quer entender isso pelo aspecto espiritual da fé, até para renovar a tua fé, as tuas esperanças. Se você é cristão, se você defende a verdade e valores inegociáveis, não deixe de participar no dia 19/8, próxima terça-feira, anota aí na agenda, às 8 horas, da aula magna, 8 da noite, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente. Quem está chegando é o Constantino. Rodrigo Constantino também faz parte da seleção brasileira do rádio. Fala com a gente, Constar. Eu confesso que desde o início, esse tal do Felca, com o seu vídeo denunciando a adultização ou sexualização precoce das crianças, desde o início me gerou algum desconforto. E eu explico. Primeiro, eu nunca tinha ouvido falar dele, até aí tudo bem, existem bolhas nas redes sociais, ele tem milhões de seguidores, mas eu nunca tinha ouvido falar. E, de repente, muita gente que eu sigo da direita começou a reproduzir o conteúdo. Então eu fiquei meio encismado, falando, vamos ver de onde está vindo isso, do que se trata, né? E quando eu vi uma parte do vídeo, eu falei, realmente, ele está denunciando aí uma rede de pedofilia mesmo, e sexualização precoce, e exploração de crianças por influenciadores, sem nenhum filtro ou freio, né? Que é uma denúncia legítima. Então,
eu estava quase divulgando o conteúdo, junto com muita gente da direita. Mas eu esperei um pouco mais, desconfiado por algum motivo, e comecei a ver Felipe Neto, Gleisi Hoffmann, Boulos e agora até o Lula, né, se manifestando sobre o conteúdo. Aí eu já sabia que era cavalo de Troia, pegadinha, ou, na melhor das hipóteses, o uso indevido de um conteúdo legítimo para fins espúrios. A esquerda não pode tentar bancar a protetora das crianças contra a sexualização precoce. É a esquerda que aplaude a ida de crianças a eventos artísticos com homens nus, onde crianças tocam no homem nu. São os esquerdistas que ignoraram, por exemplo, o brilhante filme O Som da Liberdade, baseado em fatos, que denuncia uma rede de pedofilia internacional. Eles não tiveram nenhum interesse em recomendar esse filme, porque será? É o governo Lula que faz corpo mole em relação a cadastro de pedófilos e punição exemplar para crimes hediondos. A Fontanelli, quando denunciou esse mesmo cara que o Felca denuncia, tal do Hipólito, sei lá o nome dele, não sei, ela teve o vídeo dela censurado por decisão da justiça. Não houve essa celeuma. E reparem que todos eles, toda a esquerda, do Sleeping Giants ao Felipe Neto, passando pelo Lula e pela Gleisi Hoffmann, todos eles não estão falando da sexualização precoce em si, apenas usando isso como pretexto para falar de regulamentação das redes sociais. É disso que se trata. Não é preciso ser nenhum gênio, nenhum Sherlock Holmes para perceber que eles estão explorando esse caso como exploraram antes o caso de um tiroteio numa escola, para dizer que quem é contra a regulamentação das redes sociais não liga para crianças massacradas em uma tragédia escolar. Eles exigiram urgência na votação e, quando perceberam que iam perder naquele PL das fake news, relatado por um comunista, Orlando Silva, eles retiraram de pauta, ou seja, não era mais urgente e dane-se as crianças. A esquerda é igual no mundo todo. A esquerda é hipócrita, a esquerda é oportunista, a esquerda não liga para as causas humanitárias de verdade, ela liga para avançar o seu projeto de poder, e este passa pelo controle das redes sociais, pela censura. Qualquer coisa que sirva de pretexto para alimentar essa pauta, eles vão usar. Mesmo que uma pauta de sexualização precoce, que a esquerda, cá entre nós, ela não tem nenhum tipo de problema com essa agenda, muito antes, pelo contrário. O próprio Felipe Neto pode dizer uma coisa ou outra sobre esse assunto, não é mesmo? Então, teve muita repercussão o vídeo do Felca, muita repercussão, muita gente de direita ajudou a divulgar, mas cada vez está mais claro que caímos numa cilada, que foi bait, que foi uma isca para nos atrair, não sei se de forma deliberada ou não por ele, mas sem dúvida utilizada por vários outros para que defendessem a censura nas redes sociais. E veja o truque barato. Pedofilia, sexualização, monetização de conteúdo explorando crianças para fins sexuais, isso é algo que pode unir quase todo mundo com decência. O que isso tem a ver com discurso de ódio, discurso antidemocrático, fake news e tudo mais que eles querem controlar nas redes sociais? Que nem crime é. Absolutamente nada. Acabou. Hoje o Haddad impressionou o Brasil. Ele fez um discurso que consegue colocar qualquer extremista do PSOL como uma pessoa ponderada. Começa-se a perceber um comportamento anormal por parte dessa facção criminosa que sequestrou o nosso país. E não só as falas do Lula hoje foram terríveis, né? Nesse evento que ele fez, onde ele vai fazer uma linha de crédito de 30 bilhões para diminuir, mitigar o dano do tarifaço dos Estados Unidos por causa do Brasil ter se tornado uma ditadura, está financiando ditaduras, está financiando guerra na Ucrânia, financiando a Rússia, perseguindo a oposição política e tal. Ontem os Estados Unidos soltam um relatório que todos os países do mundo fazem questão de ler, tá?
E nesse relatório mostra que o Brasil é hoje um estado de exceção. Criou-se uma situação no Brasil onde se você questiona, se você fala que eles não gostam, você é preso, perseguido, e as provas estão lá, uma fartura de provas. Aí o Haddad vai fazer uma fala e nessa fala ele teve a capacidade de falar que o Brasil está sofrendo sanções dos Estados Unidos porque o Brasil é mais democrático que o seu agressor, cara. Olha a loucura que esse cara falou. Vou colocar aqui agora pra gente assistir. Vamos lá. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários... Peraí, o Brasil é um país que não persegue adversários? Rapaz, o que mais tem hoje é adversários do governo em inquéritos, exilados, sendo presos. Não precisa nem ser adversário, não. Basta ir pra rua ou ter postado alguma coisa contra esse governo em 2018 que você vai preso. Mas tudo bem, olha a mente dessas pessoas. Não persegue a imprensa. Nós temos jornalistas exilados, tá? Vamos lá, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Oswaldo Eustáquio, exilados e que os países concederam exílio a eles por perceberem a perseguição que eles sofrem aqui no Brasil. Não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades. Bom, se eu não me engano, teve escritórios de advocacia que sofreram busca e apreensão. Se eu não me engano, teve advogado que foi preso por defender os prisioneiros políticos do 8 de janeiro. Uma advogada foi presa porque ela defendeu a sua cliente, que era uma prisioneira do 8 de janeiro. Não persegue imigrantes legais ou ilegais. Olha, o que nós temos de imigrantes hoje no Brasil, quase todos são imigrantes que fugiram da Venezuela. Tá? A maioria dos nossos imigrantes é Venezuela. Mas o pior que isso, nós temos imigrantes saindo do Brasil com medo de perseguição. Está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Eu sou radical em defesa das nossas liberdades, da nossa democracia, da liberdade de expressão. Nisso você pode ter certeza. Eu sou radical em defender que o país não vire uma ditadura. Se eu tiver como ser mais radical do que eu sou, eu serei. Mas esse mesmo ministro mentiu ontem na imprensa dizendo que a reunião que ele teria com o secretário de Comércio, eu acho, né, dos Estados Unidos foi cancelada por culpa da direita. Não. Foi cancelada porque o Brasil recebeu um avião sancionado por ser considerado um avião que leva armas e drogas para ditaduras e pousou em Brasília ontem às 8h02 da manhã. Para quê? Bom, aí eu não sei. A gente vai ter que descobrir. O Haddad, ele tá mais radical que a extrema esquerda do PSOL, gente. O discurso desse pessoal tá doentio. O que nos mostra que é uma galera que tá assim, realmente, qual é o termo que foi usado? Apavorada. Porque o que eles fizeram aqui agora está recebendo a luz do mundo, que está percebendo o que aconteceu com o Brasil. E o mundo livre e democrático não está aceitando. A imprensa internacional já não aceita mais. Não é só os Estados Unidos. Teve várias imprensas aí da Europa que falam a mesma coisa. Esse governo vai cair de podre. O problema é que parece que nós vamos sofrer um pouco até que isso aconteça. Mas se Deus quiser, depois dessa tempestade virá um longo período de prosperidade e liberdade. E vem aí mais um concurso público para o TJ São Paulo.